Certo, certo. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Já foi a questão 3, né? A questão 4 é tudo teoria, tá? Qual é a teoria? É a questão sobre... Ele dá duas figuras, né? Tendo essas linhas aqui cruzadas, né? Uma sobre a outra e as linhas que não se cruzam. E a gente já tem uma ideia, né? Linhas que se cruzam em um único ponto, que é esse ponto aqui, a gente chama de retas concorrentes, tá bom? Bem tranquilo. E retas que não se encontram, a gente chama de retas paralelas. Pronto, tá bom? Então, a opção que tem concorrentes e paralelas é a letra B, tá bom? B, a opção da questão número 4. Aí a questão número 5 também de conceito, tá bom? Então, a gente vai analisando cada uma. Duas retas paralelas são cortadas por uma reta transversal. É essa ideia aqui, ó. Essa ideia aqui onde eu estou apontando. Ó. Duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Tá bom? E aí ele forma 8 ângulos. Que 8 ângulos são esses 4 de cima e esses 4 de baixo. Tá bom? Sobre a comparação desses ângulos, julgue as alternativas. Julgue as afirmativas a seguir. Os ângulos agudos são sempre congruentes. Tá, então deixa eu fazer um pequeno desenho aqui do lado. Para a gente aproveitar, né? A gente tem aqui a linha de cima, tem a linha de baixo, tem a linha aqui transversal. E vai formando os ângulos aqui, tá bom? Depois eu vou botando os ângulos. Vamos seguindo aqui, ó. Os ângulos agudos são sempre congruentes, ou seja, congruentes é uma outra palavra para igual. Então, os ângulos agudos são iguais. Agudos, o que são ângulos agudos? Os ângulos menores que um ângulo reto, menores que 90 graus. Nesse caso, a gente tem esse ângulo grande aqui que eu estou apontando. Vou até desenhar aqui, ó, esse ângulo aqui. E tem um ângulo menor, que é esse aqui, ó. Tá bom? Esse ângulo maior é chamado de ângulo obtuso, porque ele é maior que 90, e o ângulo menor é chamado de ângulo agudo, tá bom? Ângulo agudo, que é esse aqui, ó. É o ângulo agudo, tá bom? Então, ele está perguntando os ângulos agudos, que são esses, né? Esse aqui de baixo, esse de baixo aqui, esse aqui de baixo, ó, os ângulos agudos. São sempre congruentes, são sempre iguais. E isso, os ângulos agudos são sempre iguais, porque eles vão ser projetados sempre em todos os outros lugares. Então, aqui é verdadeiro. O ângulo obtuso são sempre congruentes, são sempre iguais, é verdadeiro também. Por quê? Esse ângulo grandão, ele vai ser o mesmo que esse aqui, ó, que eu vou apontar, ó. O mesmo, tá bom? Que vai ser o mesmo daqui do outro lado, lembra? Porque os opostos são iguais. Então, o oposto aqui vai ser igual a isso aqui, tá bom? O ângulo agudo é sempre complementar de um ângulo obtuso. Então, o ângulo agudo é sempre... Vamos lá, o que é complementar? Isso aqui é crucial, fundamental. Gente, complementar. Complementar é o que falta para 90 graus. 90 graus. Só que numa linha reta, como essa aqui, ó, não é complementar, é suplementar. Suplementar, sim, porque é o que falta para 180 graus. Então, o ângulo agudo, que é esse menor, ele é suplementar desse aqui, ó. Porque se eu somar os dois, a soma vai dar 180 graus e não 90 graus. É 180. Muito importante esse ponto. Então, olha só, vou botar aqui no cantinho, ó. Complementar, a soma dá 90. Suplementar, a soma dá 180. E ainda há um terceiro, que é muito raro de aparecer, mas existe, que é o replementar, que a soma vai ser de 360 graus. Mas foque principalmente nesses dois. Complementar é o que falta para 90
Então, é só pegar o 90 e subtrair do que tem, e aí a gente vai ter o complementar. E o suplementar é o que falta até 180. Então, para o ângulo aqui, os ângulos aqui, o agudo, é o suplementar dele que é o ângulo obtuso, porque se eu somar os dois, eu vou ter 180 graus. Então, é falso essa terceira, tá bom? Então, a alternativa correta vai ser... ele quer somente qual é a falsa, né? A número 3. Então, vou até apontar aqui, ó. Essa aqui é a falsa. Letra C é a alternativa correta. Ele quer a alternativa correta, tá bom? E a gente tem ainda aqui, ó, a 6. A 6 coloca aqui, né? As duas retas paralelas RS, que são essas duas retas aqui, ó, elas são cortadas pela transversal. Então, é o clássico, né? É o clássico aqui mesmo. Os ângulos indicados por alfa, beta e x são tais que, vamos lá. Olhem só, o alfa e olha onde o beta estão. O alfa e o beta, vocês percebem que ele está na mesma posição, que é na parte de cima do lado direito, parte de cima do lado direito. Beleza? Então, esse alfa e esse beta, quando eu projeto aqui em cima, por exemplo, eu pego esse beta e projeto aqui embaixo, eles ficam no mesmo lugar. Então, eles são do mesmo tamanho. Logo, alfa é igual a beta. Alfa é igual a beta. Beleza? Alfa é igual a beta. Agora, a relação entre esse x aqui, vocês estão vendo que o beta, o oposto do beta aqui dentro, ó, é o x. O oposto do beta é o x. Então, já que o ângulo oposto, lembre, o ângulo oposto é igual. Logo, o x é igual ao beta. Mas, ao mesmo tempo, o beta é igual ao alfa. Logo, todos esses três ângulos são do mesmo tamanho, ou seja, são iguais, são os ângulos agudos dessa figura. Agudos porque são menores que 90. Vocês podem ver que é mais fechadinho, esses aqui. Então, alfa vai ser igual a beta, que vai ser igual a x, que é a letra A, tá bom? Então, vou botar aqui, ó, letra A. Beleza? Então, essa aí é a alternativa, é a letra, é a número 6, tá bom? E a número 7, ela também é bem tranquila, ele vai dar toda uma introdução aqui para vocês, tá bom? Durante a visão da obra. Então, ele vai falar a ideia tudinho, a ideia dos ângulos. Só que aqui embaixo, o que importa para a gente é que, ó, ele formou um quadrilátero, ó. Dois ângulos do quadrilátero, aí ele fala, né? A garagem tem o formato de um retângulo com os ângulos de 90 graus. Então, é um retângulo, beleza? Cada canto tem 90. Entretanto, ele verificou que dois ângulos do quadrilátero demarcam o desenho mediam 95, ou seja, não ficou 91. Não ficou como isso aqui, ó. Ficou um pouquinho mais aberto, mais para fora. E aí ficou com 95. Logo, outro ângulo diminuiu para 85. Tá bom? Ficou meio para o lado. Então, 95 e 85. Aí, ele quer a definição do que é um ângulo de 95 e o que é um ângulo de um ângulo de 95 graus e o que é um ângulo de 85 graus. Isso é a definição. Se o 90 está aqui no meio, o que é antes de 90, que é menor que 90, a gente vai chamar de agudo. E o que é maior que 90 é o obtuso, tá bom? Como aqui entra o 85 e aqui entra o 95, qual vai ficar a ordem? É respectivamente, né? Só que ele quer respectivamente. Então, o primeiro, quanto é? O primeiro é de 95, o primeiro é obtuso. Então, ó, o primeiro é obtuso. Então, vou até botar um primeiro aqui, ó, vai vir primeiro. E depois vem um agudo. Por quê, professor? Porque ele falou respectivamente, ou seja, na ordem que ele está mostrando aqui, ó. A ordem é primeiro 95, depois 85, então primeiro o obtuso, depois o agudo. Qual que tem obtuso e agudo?
Qual que tem? É a letra D. Obtuso e agudo. Tá bom? Beleza. Aí aqui, a número 8 é a última dessa primeira folha, né? Deixa eu finalizar essa primeira folha. Aqui é a área, cálculo de área. Ele fala a área desse polígono. Esse polígono, ele é pelo desenho, ele é um losango. Então, vou botar aqui, ó, losango. Tá bom? O que é um losango? É que tem os 4 lados iguais. Essa é a definição de losango. Não importa como os ângulos estejam. A diferença para o quadrado é que o quadrado, além dos 4 lados iguais, ele tem os ângulos de 90 graus, ou seja, os ângulos iguais. No losango, não. A regra é só os 4 lados iguais. Os ângulos podem ser diferentes, no caso, né? E como ele quer a área, o losango tem uma área própria. A área do losango é o quê? É diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. O que é diagonal, professor? É uma linha que liga vértices. Vértices são essas letras, ó. Então, é uma linha que vai ligar os vértices que não seja lado. Por exemplo, se eu ligar daqui desse E até o A, eu tenho um lado. Do E até o C, eu tenho um lado, porque eles são vértices. Mas se eu ligar o E até o B, não vai ser lado. Vai ser uma diagonal. Por exemplo, também, do A até o B é um lado. Do A até o E é um lado. Mas do A até o C, como não é lado, vai ser uma diagonal. Então, eu vou ter uma diagonal maior aqui, valendo 16. E uma diagonal menor aqui, valendo 12. Então, a área é isso aqui que eu coloquei. Tá? Uma definição. Diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Então, é só fazer esse cálculo aqui, tá bom? Eu vou botar desse lado aqui, ó. Então, vai ficar o seguinte. A área do losango vai ser igual a 16, diagonal maior, vezes a diagonal menor, dividido por 2, tá bom? E aí é isso, a gente vai fazendo o cálculo aqui, ó. Se eu fizer a simplificação do 16 e dividir... Posso fazendo aqui, ó, 16 dividido por 2 logo, né? Aqui vai ficar o quê? Vou até cortar aqui, aqui e aqui, ó. Vai ficar... Vou botar aqui o losango, né? 16 dividido por 2 vai ficar 8. Então, já deu aqui 8, vai sobrar esse 12. E aí, 8 vezes 12, a área do losango vai ser igual a 96. 96 o quê? Né? Como ele fala que ele dá em centímetros, aqui, então vai ser 96 centímetros. Como é a área, toda a área é centímetro, é quadrado. Então, já que é centímetros, centímetros quadrados, resposta letra B, tá bom? Então, a primeira folha está concluída aqui, tudo bem? Então, é isso, por enquanto.